Neemias capítulo 12, eu quero ler com vocês só o versículo 27, por enquanto, amém? Neemias capítulo 12, do versículo 27. Posso ler? Eu posso fazer uma simples oração por vocês? Posso? Você pode colocar a mãozinha assim no seu coração, assim, ó. Só assim. Jesus, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, Senhor. E eu peço graciosamente que o Senhor conduza essa ministração ao coração de cada um deles. Eu, como ministro da tua palavra, posso levar só até a mente, Pai, para o conhecimento deles. Mas o Senhor, Espírito Santo, pode descer cada verdade para o coração deles. E eu tenho certeza que se descer para o coração deles, Pai, será algo transformador para a vida deles. Então eu espero, Espírito Santo, eu peço graciosamente que o Senhor abra o coração de cada um deles e que essa verdade possa se transformar em uma realidade para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Amém. Glória a Deus. Neemias capítulo 12. Diz assim no versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Só até aqui. Pessoal, para todo mundo estar no mesmo contexto aqui e entender em que parte da história nós estamos, é bom a gente voltar um pouco e entender esse evento maravilhoso que Deus acaba proporcionando para essas pessoas que estão aqui. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu no capítulo 9 e no capítulo 10. Então nós estamos aqui no contexto onde Neemias, que era um líder, onde foi até Jerusalém, reconstruir os muros que foram totalmente destruídos pelos inimigos de Deus e do povo de Jerusalém. Então o povo que morava em Jerusalém, que era uma cidade grande, estavam totalmente vivendo em plena miséria. A gente sabe muito bem disso. E muito mais do que isso. Qualquer inimigo que pudesse vir lá e acabar com eles estava muito fácil. Por quê? Porque as muralhas, que era a fortaleza, onde se colocava os sentinelas, ou seja, os vigias nas torres que cuidavam da cidade, não tinham. Então os inimigos poderiam vir e acabar totalmente com o povo de Israel. Deus levanta Neemias. Neemias é aquele líder que não pensa em si mesmo. Ele pensa na sua família, ele pensa no povo de Deus. Ele ora a Deus e pede coragem a Deus e discernimento para tomar as melhores decisões possíveis. Ele desce até Jerusalém. Neemias ele tinha um alto cargo, ele tinha uma alta posição, ele ganhava um ótimo salário lá em Persa, em Suzã. Ele se abdica de tudo isso para simplesmente cumprir a missão de Deus. Ele vai, ele desce. Deus abre as portas para Neemias. Neemias chega lá e encontra o povo em Jerusalém, o povo que foi chamado e escolhido por Deus, que tinha grandes projeções de ser a maior nação de todos os tempos, vivendo em grandes situações difíceis. Nós decorremos aqui em 11 capítulos falando sobre isso. Para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos gravando aqui porque nós gravamos cada capítulo dessas ministrações que nós falamos sobre Neemias. Nós colocamos lá no YouTube até o capítulo 7 até agora, mas todas as ministrações estão lá. Eu convido vocês que estão aqui pela primeira vez, se puder visitar o canal da MacTube e lá, que vai ter as ministrações, nós vamos continuar colocando para que vocês sejam edificados e entendam toda a história. Mas resumindo aqui, Neemias é aquele líder que está disposto a cumprir a palavra de Deus. E depois do capítulo 7, que os muros são edificados, agora a fortaleza na cidade está bem realocada, nós vimos que um grande avivamento acontece não agora de uma forma externa, mas de uma forma interna no coração deles, onde a palavra de Deus, através dos escribas, dos sacerdotes, lida diante do povo, acontece um avivamento de arrependimento no coração do povo. A lei de Deus é exposta. A palavra de Deus é ministrada e o povo se arrepende dos seus pecados. O povo reconhece que se eles estão vivendo numa plena miséria, é porque eles eram os próprios culpados. Eles estavam colhendo aquilo que eles estavam plantando. Eles desobedeceram a Deus. Eles fizeram ídolos para os seus corações. E agora, longe de Deus, a proteção de Deus estava longe. E assim os inimigos destruíram quem eles eram. Mas eles se arrependeram, voltaram para Deus, obedeceram a lei de Deus e a provisão de Deus, que é um Deus misericordioso, voltou sobre eles.
Então eles louvaram. Nós vimos no capítulo 9, no capítulo 10, que um grande avivamento acontece no coração deles. Eles se arrependem, eles fazem uma nova aliança com Deus, até por escrito mesmo. Eles colocaram o nome deles ali na lei de Deus, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu salvador, o Senhor nos livrou com mão forte dos nossos inimigos. E houve alegria, houve adoração a Deus. E a gente viu que o resultado de um grande avivamento, no capítulo 11, foi o quê? Foi eles não viverem mais para si mesmos, mas eles pensarem no reino de Deus. A grande verdade é que quando Deus chega na nossa vida, e a evidência de uma verdadeira transformação, é que nós não vivemos mais uma vida pensando simplesmente no que é bom para a gente, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa vontade, mas nós entendemos qual é o plano de Deus, qual é o projeto de Deus, o que Deus quer para nós. E nós vimos que os líderes foram os primeiros a quererem morar em Jerusalém, porque em Jerusalém era uma terra difícil de se morar. Economicamente não era muito boa, socialmente não era algo muito bom e não tinha muita segurança, porque Jerusalém era aquela cidade que o povo queria destruir. Porque era uma cidade que todos os povos da vizinhança ouviam falar que Deus era com eles. E o que eles queriam fazer com Jerusalém? Destruir Jerusalém. Então, morar em Jerusalém não era algo seguro para eles, não era algo cômodo para eles. Mas alguns voluntariamente decidiram estar lá, correrem perigo para simplesmente adorarem a Deus, servirem a Deus. Então, imagine a cena. Jerusalém está com os muros reconstruídos, as portas que foram queimadas a fogos foram restauradas, os inimigos foram vencidos, Sanbalate, Tobias, os inimigos internos, aqueles inimigos que não deram nada para aquilo que Deus estava fazendo através daquele povo, que colocaram palavras negativas, que tentaram matar Neemias, que tentaram criar brigas entre si lá dentro, foram totalmente destruídos. Deus deu vitória àquele povo. Agora, depois de um grande avivamento acontecendo no capítulo 9, capítulo 10 e o 11, começar a expressar essa verdade deles viverem ali, nós chegamos no capítulo 12. E o capítulo 12 é a expressão do avivamento em adoração. O capítulo 12 é a expressão do verdadeiro avivamento em adoração. E é aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que acontece? No capítulo 12, do versículo 27, eu quero reler novamente, diz assim: e na dedicação das muralhas, agora eu acho que vai fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Então, quando eles reconstruíram as muralhas, a proteção de Israel, eles foram fazer uma celebração de dedicação. E ele diz assim: e na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas, ou seja, os cantores, os adoradores, em todos os lugares onde eles estavam morando. Ou seja, existiam levitas que estavam morando em Israel, existiam levitas que estavam morando em outras cidades, como a gente falou, ou em outras vizinhanças, conforme a gente falou também no capítulo 11, que nem todo mundo que era israelitas foram para Israel. 10% só foi, os corajosos. Lembram disso? E eles chamaram Neemias agora, como líder, como governador, ele chama todo mundo para adorar a Deus, principalmente os levitas. Aonde eles estivessem, nas vizinhanças, ele convoca para que eles venham para fazer a dedicação dos muros. Aí termina dizendo assim: em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém. A fim de quê? A fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpa. Eu quero trazer algo aqui no início que eu acho que é muito importante a gente pensar a respeito disso. Para o povo de Israel, a música era a marca de celebração sobre as vitórias que o povo de Deus recebia do próprio Deus. Então, quando a gente vai sempre ler no Antigo Testamento, toda vitória era um motivo de celebração. E não era uma celebração morta como um velório, era uma celebração de uma festa bem feita, onde tinha dança, onde tinha música, onde tinha instrumentos, onde o povo de Deus se alegrava com os feitos do próprio Deus. E aqui não era diferente. Neemias, como grande líder, chama o povo para celebrar. E ele chama os músicos para poder começar essa celebração, ser a linha de frente de adoração a Deus a respeito do que Deus tinha feito sobre o povo. A celebração ia acontecer.
A dedicação no significado de adoração a Deus, sobre a providência de Deus, sobre a vida do povo estava acontecendo. É interessante que, através da música, eles expressavam a sua alegria, a sua satisfação no seu Deus. Através dos cânticos, eles anunciavam as obras perfeitas do seu Criador. É engraçado que a música representava duas expressões para o povo de Israel. A primeira era a sua alegria, a sua satisfação de olhar as mãos do Senhor governando. Eles cantavam não porque eles eram fortes, eles cantavam porque eles tinham um Deus forte. Eles cantavam não porque eles eram superiores a outras nações, eles cantavam porque eles tinham um Deus que era superior sobre qualquer nação. Eles cantavam não porque eles eram o grande providenciador da vida deles, mas eles cantavam porque eles adoravam o Deus da providência. E segundo, as músicas tinham sentidos. Não eram músicas bagunçadas que não davam para entender o que eles adoravam. A música anunciava as obras perfeitas de Deus. Todo mundo que ouvia a música de Israel sabia quem eles adoravam. Sabiam o que eles estavam adorando. E sabia qual era o propósito da adoração. Isso nos faz pensar, em primeiro lugar, qual é o propósito da música para o cristão. Qual é o propósito da música para nós? A música que louvamos a Deus precisa ser uma música cristocêntrica, teocêntrica e não humanista. Israel já nos ensina de cara aqui que a música tem que ser um anúncio das obras perfeitas de Deus. A música tem que ser um anúncio de quem nós adoramos. É interessante isso que a maioria das músicas, infelizmente, e muitas músicas que hoje no meio gospel que faz sucesso, fala mais sobre nós do que sobre Jesus. Fala mais sobre o que nós vamos conquistar, quem nós somos, do que adorar e dizer quem nós adoramos. Né? Então é interessante saber que a música ela foi feita para expressar a glória de Deus. Foi para expressar as benfeitorias e a misericórdia do nosso Criador. Quando eu falo que a música tem que ser cristocêntrica, porque a música tem que voltar para Cristo. Tem que falar das suas obras perfeitas. Tem que falar do nosso Salvador, daquilo que Ele representa, daquilo que Ele é para nós. A música para um cristão não é para falar o quanto nós podemos, o quanto nós conseguimos, o quanto nós fazemos, o quanto nós temos que ser vitorioso. A música para um cristão tem que ser uma benfeitoria de falar as obras perfeitas do nosso Salvador. O que Ele representa para nós. O que Ele fez por nós. Então não louvarmos aqui quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso aqui não é música de cristão. Não é música que louva a Deus. Porque músicas dentro de um culto, de uma adoração, de uma celebração como essa aqui, são músicas que nós apontamos para Ele. Que nós dizemos sobre Ele. Que a glória, a música teocêntrica, é a música que louva a grandeza de quem Deus é, a sua santidade, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, o seu favor, a sua compaixão. Graças a Deus eu acho que a gente não tem muito esse problema aqui, né? Porque as meninas que louvam aqui estão desde o início com a gente, sabe que a nossa intenção aqui não é falar sobre nós. O quanto você tem que ser grande, poderoso e maravilhoso. Mas o quanto Jesus é grande, poderoso e maravilhoso. E todas as nossas músicas aqui sempre vai apontar para o nosso Salvador. Sempre vai ser dada a glória para Ele e para mais ninguém. A música ela é atemporal. Ela não foi criada pelo homem, mas sim ela foi criada por Deus. Antes dos homens compor músicas, os anjos desde a eternidade já louvavam a Deus. Já cantavam a Deus. A própria Bíblia diz que os céus proclamam, ou seja, cantam a glória de Deus. Jesus próprio mesmo, quando voltar, ele vai voltar com um fundo musical. As trombetas vão soar. O próprio Jesus buscará a sua noiva, a sua igreja, a partir de músicas cantadas. Deus sim se importa com a música. Deus sim se importa com o que nós cantamos. Deus sim se importa como nós adoramos Ele através das canções. Deus mesmo tirou o povo do Egito como um forte. E uma das mensagens que Ele dizia para o rei do Egito era: deixe meu povo vir me adorar.
Deixe o meu povo vir fazer festas de celebrações, é o meu nome. E quando o povo saiu do Egito, a primeira festa de celebração, que é chamada a festa da Páscoa, foi uma festa de muitos cânticos, de muita adoração, de muita música e de muita celebração ao Deus que livrou eles com mão forte. Deus se importa com a música. Ela é um instrumento de comunicação do homem com Deus e de Deus com o homem. Ela é uma via de mão dupla, pela forma como nós louvamos a Deus e proclamamos a Deus através da música, através da mensagem para outras pessoas. Então Deus fala através da música. A palavra de Deus é expressa através dos cânticos que saem da nossa boca. Eu não sou um cantor. Todo mundo sabe disso, né? Eu não precisava nem falar isso aí. Eu não sou uma pessoa que compõe músicas. Mas eu quis expressar uma frase como a música é essencial, porque eu sou um adorador. Existem músicas que tocam o nosso ser, o nosso coração, que vai na nossa alma assim de tal jeito, né, irmãos? Que a gente se arrepia, porque a gente é pessoas de afeto, a gente é pessoas de sentimento, que dá alegria, nos leva às lágrimas, né? Tem música que toca a nossa alma de certa forma que é poderosa. Então, eu quis expressar numa frase o que a música significa para mim e deveria significar para nós como cristãos. Porque nós somos pessoas de afetos. É óbvio que a fé em si é uma fé que não depende de sentimentos e nem de afeto. A fé é um dom de Deus. Para crer em Jesus, nós não precisamos simplesmente sentir, tocar, ter afeto. Nós precisamos crer. Mas o sentimento tem o seu lugar primordial na vida da adoração. A alegria é um sentimento também. A adoração é um afeto para quem nós estamos inclinando o nosso desejo, o nosso amor. E isso envolve sentimento. Sentimento tem seu lugar primordial na adoração em Jesus Cristo. Nós somos pessoas de afetos. A música mexe com os nossos sentimentos quando cantamos com o coração. Parece que ela nos aproxima mais de Deus, não é verdade? Aquela música que nos leva e nos toca de forma tão profunda que parece que a gente está mais perto de Deus, perto do nosso Criador. Quando entregamos uma canção e sentimos as melodias, parece que somos transportados para outro lugar. E esse lugar a gente não quer sair nunca mais. Sabe aquela música que parece que você não está mais naquele ambiente? Parece que é só você e Deus, só você e quem você está adorando, só você e seu Criador. E é esse lugar que você não quer sair mais. É aquela música da Fernanda Bru, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer viver. Ou seja, quando nós estamos diante de uma canção que louva o nosso Deus, que transcende o nosso conhecimento, que vai nos nossos afetos, aquela música que é a nossa alma que está cantando, o nosso coração que está inclinado, nós somos transportados a viver esse ambiente de adoração. Um lugar que eu e você, a gente não quer sair mais. A música é a oração cantada, a palavra de Deus com harmonia. E quando cantamos músicas com a mensagem correta, anunciamos a todos a glória de Deus até que Ele venha. A música é muito importante para a adoração. A música é a nossa oração cantada ao Senhor. A música é a palavra de Deus com harmonia, que soa diante de Deus a glória dEle. E é isso que o povo de Deus deve fazer até que Ele venha. Devemos celebrar, devemos cantar, devemos fazer como o povo de Israel. Deus fez um grande feito. Precisamos fazer uma ação de graça aqui a Deus. Precisamos louvá-lo, precisamos engrandecê-lo, precisamos dizer o quanto isso é importante para nós. Neemias sabia disso. Por isso que ele chama todos os levitas. Ele não chama alguns, ele chama todos os levitas. Vamos preparar. Prepare aí todos os instrumentos, porque nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos engrandecer a esse Deus. Salmos 96, verso 1, 2 diz assim: Cantem ao Senhor com um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor. Bendigam o seu nome. Cada dia da sua vida proclame a sua salvação. É isso que nós cantamos. Nós cantamos ao Deus que nos salvou.
Nós cantamos ao Deus que nos resgatou. Nós cantamos a um Deus que a sua benfeitoria, com a sua mão, com a sua graciosa e poderosa mão, nos resgatou e tem feito coisas grandes na nossa vida. E qual é o resultado disso? Nós louvarmos a Ele. Nós cantarmos a forma como Ele tem conduzido a nossa vida. Você pode agradecer a Jesus por isso? No versículo 30, não sei se está com a sua Bíblia aberta aí, mas seria bom para você ir acompanhando. Então Neemias agora ele chama o povo para adorar. Neemias chama o povo para louvar a Deus. Ele chama os levitas, os cantores daquela época, para poder puxar esse coral, puxar essa adoração a Deus, para que o povo juntos pudesse magnificar o seu Deus. Mas olha só o versículo 30. Os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo. Os portões e as muralhas precisaram... Desculpa, gente. É que eu coloquei junto aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu tirar. Versículo 30. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo e os portões e as muralhas. Olha só que interessante. Então, antes de começar a adoração, antes de começar o louvor, houve um tempo de purificação. Para eles era muito importante. Eles sabiam quem eles estavam adorando. Eles sabiam a quem eles estavam prostrando um culto de adoração, a celebração, para quem eles estavam cantando. Então eles não podiam ir de qualquer jeito. Então no ritual deles, eles se purificaram, eles fizeram a cerimônia de purificação antes de começar o seu louvor. Precisamos, gente, literalmente apresentar louvores a Deus de uma forma santa e pura. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma, diante de qualquer jeito. Aqui o povo de Israel está nos ensinando a quem eles estão adorando, a quem eles estão glorificando, a quem eles estão prestando culto, a forma como eles se apresentam diante de Deus. E o que é se apresentar de uma forma santa e pura? Eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Se abstendo de uma vida com os padrões segundo este mundo. Não tem como adorar dois deuses. Não tem como adorar ao Senhor, o Deus da nossa vida, e colocar outros deuses para adorar. Nós precisamos colocar o nosso coração, muito mais do que isso, as nossas intenções, em adorar só a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos nos prostrar em adoração e colocar outros senhores na nossa vida. O povo de Israel não estava adorando a Deus e adorando o Deus de Baal. Não, eles fizeram uma aliança com Deus. Eles cultuavam um único só Deus. E no nosso coração só tem que haver só um Deus. Só há um Senhor. Nós não podemos ser hipócritas, gente. Nós não podemos ter o nosso coração dividido. Estar em um culto de domingo aqui, onde nós louvamos a Deus. E esquecemos de prestar um culto de adoração a Deus durante a semana. Nós não podemos levantar canções a Deus aqui, juntos louvarmos a Deus por boca, mas o nosso coração estar longe de Deus. Nós precisamos buscar uma vida que esteja no altar do Senhor todos os dias. Nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. Outro ponto também é reconhecer que não merecemos nenhuma glória. Uma adoração santa e pura é saber que a adoração que eu ofereço não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, não é porque eu fiz algo bom, sabe? Quando o nosso coração pega na religiosidade, como eu me jejuei, como eu orei, agora quando eu for louvar, aí sim Deus vai ouvir mais a minha oração. Quer dizer que o acesso a Deus para o seu louvor e a sua adoração está na sua benfeitoria, está na sua posição, está na sua capacidade. Gente, por mais que nós vivemos uma vida de oração, de jejum, por mais que nós vivemos uma vida onde nós nos abstermos daquilo que o mundo oferece, nós temos que saber que sempre é graça, sempre é misericórdia. Nós não temos capacidade de chegar diante de um Deus santo e oferecer uma vida santa a Ele, como se nós tivéssemos direito de chegar diante de Deus. O nosso louvor tem que ser um louvor de humilhação, sabendo que se eu chego a Ele com os meus cânticos, com as minhas orações, é porque Cristo me leva até o próprio Deus. E Ele é o intermédio que me reconcilia entre o próprio Deus. Preciso entender o meu estado de vida e preciso entender que agora em Cristo eu posso oferecer as melhores adorações. Não porque eu posso, não porque eu tenho direito, mas porque Cristo me deu
acesso diante de Deus. Eu louvo a Deus de uma forma humilde, me humilhando, sabendo que só Cristo consegue levar minha adoração de uma forma santa e pura diante de Deus. É uma adoração regada de temor, sabendo que adoramos um Deus santo. Gente, isso aqui é muito importante. Sabe, qual é o Deus que nós adoramos? Quando você levanta a sua voz, quando você coloca o seu coração em disposição em adorar a Deus, quem é o Deus que você adora? Ele é um Deus santo. Eles se purificavam porque eles sabiam quem era o Deus da vida deles. Um Deus temível, um Deus santo, que não se compactua com o pecado. Será que nós nos preparamos para adorar a Deus? Será que nós nos purificamos antes de entrar diante da presença de Deus e oferecer os nossos melhores cultos? Você se prepara para estar aqui hoje? Ou será que você é daquelas pessoas que acorda 5 minutos antes, coloca o negócio, vou para a casa do Senhor? Sabe, como é que você acorda para estar aqui hoje? Qual é a relevância, a importância de estar aqui, diante da presença de um Deus santo, de um Deus que está aqui para receber a sua adoração, receber o seu louvor? Ou será que a gente faz desdém das coisas de Deus? Levamos as coisas de Deus como se fosse mais um culto, mais um momento, sem saber que nós estamos aqui para oferecer no altar de Deus Santo uma vida para adoração a Deus. Você se prepara para oferecer o seu louvor a Deus? Será que seria melhor você acordar um pouquinho antes? Agradecer a Deus, Senhor, eu vou para um culto aonde o Senhor vai estar presente. Eu vou para o culto do Deus da minha salvação. Será que uma oração de 1 minuto antes de vir para cá, de agradecimento a Deus pela oportunidade de Ele abrir os seus olhos, abrir o seu coração e saber que agora você pertence à família do reino de Deus, e você vai para um lugar onde nós chamamos a casa de Deus, aonde Deus habita? Qual é a importância de estar aqui hoje para você? Sabe, porque coisas importantes da nossa vida a gente costuma se preparar antes, né? Quem é casado aqui, já se casou, sabe como a gente fica ansioso, preparado para a cerimônia, para o casamento, ver se está tudo certo, se está todo mundo acomodado, se está tudo acontecendo. A gente se organiza semanas antes para poder tudo acontecer da maneira correta. Agora, para a casa de Deus, a gente parece que é tipo bater ponto mesmo, sabe? A gente não liga para horário. O nosso culto aqui mesmo tinha que começar às 10 horas. A gente está começando quase às 10h30 porque nós estamos esperando vocês chegarem. Porque talvez eu não sei que hora vocês acordam. É tão triste quando a gente vê visitante chegando primeiro ao invés da igreja estar aqui. Como é que a gente prepara o nosso culto ao Senhor? O que significa estar aqui para vocês em adoração? Não a mim, porque não é a mim que vocês devem se prostrar e adorar, mas ao seu Deus, o que te salvou, o que te redimiu, o que Ele significa para você e para mim. Qual é a importância de nós celebrarmos a esse Deus, esse culto, o dia do Senhor, o domingo a Deus, as únicas 2 horas que nós temos durante a semana de celebração, em comunhão, em adoração, em cânticos e louvores a esse Deus, o quanto nós precisamos entender que nós adoramos um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel em tudo que faz na nossa vida. E o que nós estamos prestando um culto de adoração a Ele. O povo de Israel sabia. Nós não vamos começar o cântico sem nos purificar. Sem enxergar as intenções do nosso coração. Por que você está aqui? O que te trouxe aqui hoje? Quais as intenções do nosso coração? Que louvor nós queremos apresentar diante de Deus? A esse Deus que merece toda a adoração. Último ponto. É adorá-lo de mãos vazias. Um povo que quer se apresentar diante de Deus de uma forma santa e pura, precisa adorá-lo de mãos vazias. Não é sobre você. A nossa adoração não é uma adoração através do que nós podemos, do que nós estamos fazendo. Mas a nossa adoração é uma adoração que nós nos apresentamos sobre quem Cristo é para nós.
é reclinar a nossa cabeça. E quando eu falo a nossa cabeça, seja ela literalmente ou não, ou o nosso coração, é saber que eu estou aqui por misericórdia. Que eu estou aqui porque Cristo me encontrou. Cristo me achou. Ele me escolheu. Ele me trouxe para a presença dele. Ele coloca no meu coração o desejo de adorá-lo, porque se dependesse de mim mesmo, nenhuma adoração pura sair daqui. Eu dependo do Espírito Santo. Então a minha adoração, seja qual for a letra, seja qual for a melodia, é uma adoração que nós apresentamos a Cristo de mãos vazias. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é tudo sobre o Senhor. É tudo para o Senhor e é tudo para a sua glória. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Voltando para a Bíblia, depois do povo purificar, depois dos instrumentos estão preparados para a adoração, para a exaltação ao nosso Deus, agora Neemias vai relatar como é que isso aconteceu. E ele diz assim, eu vou ler o versículo 31, depois o 38, o 40 e o 43, tá? Então vocês vão me acompanhando. Eu vou falando os versículos, tá bom? Mas eu não vou ler na sequência. Diz assim o versículo 31. Então eu ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre aonde? Sobre as muralhas. Sobre a muralha. E formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção à porta do monturo. Agora versículo 38. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. Versículo 40. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Então olha o que aconteceu até aqui. Vamos parar aqui. Então olha como aconteceu a adoração. Neemias agora separa metade dos levitas para o lado, metade dos levitas para o outro. Ele diz, agora nós vamos fazer agora uma adoração a Deus. Nós vamos cantando, nós vamos jubilando, nós vamos tocar, nós vamos celebrar esse Deus. Então, imagine a cidade e as muralhas em volta. Então ele falou, metade vai para a direita e metade vai para a esquerda. Nós vamos se encontrar lá na porta de Deus, onde o templo foi construído. E lá juntos nós vamos parar para em uma única só voz nós adorarmos esse Deus. E foi isso que foi acontecendo. Então Neemias foi para o lado esquerdo, pela muralha, e pela outra muralha, ou pela outra muralha não, pelo outro lado foi outro povo, adorando, jubilando ao Senhor. É engraçado isso, porque imagina quantas pessoas estavam em cima da muralha. Como a muralha era larga, cabia muita gente em cima. Sabe que é um detalhe legal? Que lá em Neemias capítulo 4, do versículo 3, Sambalate, na verdade foi Tobias, ele quis desdenhar da obra que eles estavam construindo. Tobias ele levantou e disse assim, vamos deixar esse povo construir isso aí, porque isso aí não vai durar. Porque se vir uma raposa e subir em cima desse muro, vai cair esse muro. Isso não vai dar em nada. Isso não vai, porque eles vão construir de uma forma que não vai dar para ficar de pé. Gente, assim como o povo de Israel, a gente recebe também palavras assim, Maquitub não vai dar em nada. Sei lá o que, seu ministério, você não é crente. Sei lá o que, essa vida que você leva. Servir a Jesus para quê? Para viver essa vida aí de igreja, de não sei o que, de culto, de oração de quarta. Sabe, vão vir pessoas que vão trazer palavras negativas para a gente. Vão vir pessoas usadas por Satanás mesmo, dizendo que o que nós fazemos aqui não é uma adoração a Deus. Não tem significado nenhum. Sabe, e às vezes a gente faz coisas tão simples aqui. Sabe, a pessoa que faz um cafezinho, o que traz um pacotinho de bala pra gente, o que lembra de comprar um copo quando está fazendo compra, quem vem limpar a igreja dia de sábado. A gente faz coisas tão pequenas aqui, você que traz a sua oferta, sabe, o seu tridízimo. Você que tem feito com generosidade nessa pequena obra, naquilo que Deus tem feito na nossa vida,
no nosso de casa em casa, nas nossas orações dia de quarta. Eu quero te dizer que isso vale muito a pena, irmãos. Isso vale muito a pena. As pessoas, e às vezes a gente pode até pensar que talvez isso não vai durar. Mas tudo, lembra que eu falo isso várias vezes, tudo que nós fazemos aqui é para a eternidade. Nada do que nós fazemos aqui é simplesmente por um tempo passageiro. Todo serviço, toda boa obra, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa aqui em serviço para o reino de Deus e auxílio para o irmão, sabe? É um pedaço da eternidade que nós estamos plantando um no coração do outro. Nós vamos levar isso aqui para o resto da nossa vida. Não deixe que ninguém venha tirar de vocês, por mais simples do que você tem feito aqui, na casa de Deus, para os irmãos, a forma como você tem se dedicado, atrapalhar Deus ser glorificado através da sua vida, irmãos. Continue, melhore, amplie, faça cada vez mais a glória de Deus ser manifestada através daquilo que você tem feito. Eu tenho certeza que toda a obra que é feita para o Senhor não é uma obra feita em vão. Deus está com você, amém? Deus está com você. Você não está sozinho. E agora eles estão preparados. Aí no capítulo 43, que nós vamos ler agora, diz assim: E no mesmo dia que eles chegaram, agora todo mundo junto, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus o havia enchido do quê? De alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia se ouvir de longe. Olha que coisa mais linda, gente, que acontece aqui agora. Olha que coisa mais linda que acontece aqui agora. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia, é Deus, irmãos, havia os enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se encheram de alegria, de modo que a alegria de Jerusalém podia se ouvir de longe. Irmãos, o Espírito Santo estava na vida deles. Um grande avivamento aconteceu ali desde o capítulo 9. A palavra de Deus agora era verdade para eles. Eles estavam adorando um único só Deus. E a expressão maior de um cristão que está cheio do Espírito Santo é uma vida de alegria. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que o fruto do Espírito é alegria. A virtude de estar em Cristo Jesus é ter uma vida de alegria. Repare que o povo agora está alegre. E eles estão alegres não é porque agora é só mais uma circunstância. Repare bem na parte B do versículo. E Deus enchia eles de alegria. Deus enchia eles de alegria. A alegria que o povo estava sentindo não é mais uma alegria circunstancial por alguma coisa boa que aconteceu, mas sim porque Deus encheu eles de alegria. A nossa alegria pode começar por algo feito que Deus ele fez, mas a nossa alegria termina porque Deus é a essência da nossa alegria. Agora a alegria não era a evidência da alegria que o povo estava sentindo, não era a alegria porque os muros tinham se levantado, mas a alegria que eles estavam sentindo é porque o Espírito Santo estava sobre eles. E a alegria partia do próprio Deus, a adoração do próprio Deus. Aqui era o povo agora que não dependia mais de circunstância para se alegrar diante da presença de Deus. Porque a alegria não era uma alegria através de uma coisa boa que aconteceu, mas a alegria era uma alegria que o próprio Deus, através do seu Espírito, encheu eles da alegria. É importante a gente ver que a raiz da alegria é o contentamento. Estamos contentes? Estamos alegres. Quanto houver contentamento de nós, haverá frutos de alegrias nascendo em nosso coração. Estaremos satisfeitos. E a minha pergunta para vocês é, meus irmãos e minhas irmãs, qual é o motivo da sua satisfação? O que nós temos procurado para nos tornarmos e sermos felizes, alegres? Qual é a satisfação? Qual é o contentamento? Qual é o contentamento? Nós, como cristãos, nós abraçamos com alegria as boas novas, as boas notícias do Evangelho.
De lá deveria sair o nosso contentamento. Meus irmãos, Jesus nos salvou. Qual é o significado disso para vocês? Jesus nos salvou. Será que isso traz alegria ao seu coração? Qual é o verdadeiro significado da palavra salvação para nós? Jesus nos salvou. O nosso Salvador está conosco aqui. Há alegria no nosso coração em relação a isso? Nós, como miseráveis e pecadores, mesmo assim, Jesus nos perdoou, nos trouxe perdão, nos trouxe reconciliação novamente com Deus, nos livrou da escravidão do pecado, das garras da morte, nos livrou da ira de Deus, da condenação eterna. Agora, não somos mais filhos da ira, mas a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós temos herança em Cristo Jesus nos céus para toda a eternidade. É isso que nós temos em Deus. E não para por aí. A Bíblia diz que através da obra de salvação de Jesus na cruz, Ele nos deu uma nova vida. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. Nós recebemos uma nova vida. E para que nós recebemos essa nova vida? Nós recebemos essa nova vida porque agora, a partir de Cristo Jesus em nós, nós temos o poder de reconciliar o mundo com Deus. Nós temos a mensagem das boas notícias do Evangelho para levar para as pessoas que estão sem alegria, que estão vazias, que estão perdidas em si mesmo, que estão longe de Deus. Para que juntos, comigo e com você, nós possamos celebrar o Deus da nossa salvação. O Deus da nossa salvação. O Deus que nos salvou, meu irmão. Quem era você? Quem era eu? O que nós podemos oferecer a esse Deus? O que nós temos em nossas mãos que pode chamar a atenção dele? Nada. Mas mesmo assim, Ele te chamou para perto dele. Ele não te chamou só para perto dele, mas Ele te chamou para Ele viver em você. É uma vida que não é mais nossa em si mesmo, mas uma vida em Cristo. Como é que nós podemos apresentar a nossa vida ao Senhor, dizer, não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. E essa vida que eu vivo não é uma vida mais segundo os padrões que eu vivia antes, segundo as minhas verdades, mas é o reino de Deus que flora. E quando isso se torna uma verdade, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma fonte de águas vivas que fluem em nós para a vida de outras pessoas. Deus nos chamou para viver essa vida, meus irmãos. Deus nos chamou para viver essa vida. A nossa vida em Cristo tem que ser uma vida vista por todas. Precisamos fazer questão de fazer o Evangelho ser um som poderoso a todos. Gente, quando termina o versículo, eu fico alegre em saber quando o Espírito Santo desce sobre uma comunidade, quando o Espírito Santo desce sobre a vida de uma pessoa, como é expresso aquilo que Deus está fazendo. Quando Deus transforma a vida de alguém, é um testemunho vivo do reino dele. Sabe como é que Deus se apresenta para o mundo hoje? É através da igreja. Como é que as pessoas que estão lá fora vão reconhecer o Evangelho, reconhecer Jesus? É através de nós. Nós somos as mãos e os pés de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, Ele é a nossa autoridade, Ele é o Senhor da nossa vida. Mas agora Ele nos unge, Ele nos capacita, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos liberta, Ele nos dá uma nova vida para que nós possamos ser sal dessa terra e luz deste mundo para todos os que estão perdidos, sem Cristo, vazios, escravos, longe de Deus. Nós temos o poder em Cristo Jesus, o poder da reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos fazer barulho. Nós precisamos ser vistos. O próprio Jesus diz como é que nós escondemos uma candeia debaixo de uma mesa. Lá não é o lugar dela. O lugar da candeia é em cima para que possa iluminar todos. O nosso lugar é em cima do monte. Todo mundo tem que ver a luz de Cristo na nossa vida, porque não é sobre nós.
Não é a minha luz, mas é a luz de Cristo em mim. É nós apresentarmos para as pessoas o que Cristo fez em nós, que não é na minha força, mas é na minha entrega. Não é no meu poder, mas é no poder do Espírito Santo em nós, nos frutos que o Espírito Santo tem gerado na nossa vida. Precisamos ser como a igreja de Israel, o povo de Israel, que a alegria era tão grande que se ouvia de longe. As outras nações viram a alegria deles. As outras nações viram como eles estavam contentes, como eles estavam satisfeitos em Deus, porque Deus os enchia de alegria. A mensagem que carregamos tem que ser conhecida e compartilhada. É engraçado que eu já estou terminando já. Eu sou uma pessoa que no meu serviço, às vezes eu não estou dentro da empresa, então estou fora. Então eu almoço em alguns lugares. E quando eu acho um lugar muito bom, mano, muito legal, eu não vejo a hora de compartilhar para o pessoal da minha família para levar eles lá. Eu falando, eu tenho que trazer minha família aqui, porque é muito legal. E tem alguns lugares que a gente já foi, que foi totalmente direcionado por mim, porque eu fui lá e experimentei. Era tão bom, eu falei, não, vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, eu descobri, por conta própria, sozinho, a melhor hamburgueria do estado de São Paulo. Se vocês quiserem saber, depois vocês me comunicam. Se dependesse daquela, nós estávamos lá todo domingo. Todo domingo nós estávamos comendo hambúrguer lá. E é engraçado que quem não vê cara, não vê coração, porque é uma hamburguerinha tão pequenininha, tão simplesinha, alguns de vocês já foram lá comigo, que é tão pequenininha, que você fala assim, mano, não deve ser tudo isso, mas quando a gente está lá, a gente come, a gente sabe como é bom estar lá. E eu descobri. Eu falei, vou levar minha família lá. E a Keila quer ir todo domingo lá. Eu falo, calma, Keila, você é rica, eu sou pobre. Você tem que entender a minha situação. Então, a Keila é a menina do dinheiro aqui. Então, eu falo, calma, Keila, vamos, né? Vamos aos poucos, não dá para ir sempre. Mas, não só esses lugares, mas como outros lugares também. Por quê? Porque eu quero compartilhar aquilo que é bom com a minha família. Eu quero compartilhar aquilo que eu vivi. Eu falei, não é tão bom eu comer aqui sozinho. Eu quero comer do lado da minha família. Eu quero que eles experimentem aquilo que eu estou experimentando. Eu quero que eles vivam esse momento. Porque viver esse momento sozinho é ruim. E às vezes eu estou sozinho, às vezes estou com alguém que não tem tanto afeto como o pessoal da minha família. Então eu não vejo a hora de chegar em casa, contar para minha esposa, contar para Keila e falar assim, mano, a gente precisa ir em tal lugar. E a gente se organiza, às vezes faz loucuras, né, para poder viver momentos muito bons que marcam a nossa história. Sabe, eu quero finalizar trazendo essa exortação para a gente. O quanto Jesus é bom para você. O quanto Jesus é real para a sua vida. O quanto você acha que Jesus é a coisa mais importante que a outra pessoa precisa ouvir, falar e entender. Ou será que nós guardamos tudo isso aqui que a gente está vivendo só para a gente? A gente não tem coragem. A gente não tem coragem de ir para Jerusalém e falar, Senhor, me usa, me usa, me usa. Me ensina a vencer os meus medos. Me ensina a vencer a minha incapacidade para simplesmente cumprir a sua vontade. Para simplesmente falar do seu amor, do que eu estou sentindo. Essas músicas que eu canto, que eu celebro no domingo em casa, que tocam na minha alma, eu quero que outras pessoas sintam. Eu não quero sentar na mesa com o Senhor sozinho. Eu preciso falar desse Jesus, eu preciso trazer essas boas notícias. Gente, a gente carrega a melhor notícia do mundo. Você tem noção disso? A gente carrega a notícia mais transformadora que alguém precisa ter em qualquer estado da vida dela. Nós trazemos as boas novas de Jesus. Nós trazemos um alimento para a alma de quem está com fome, de quem está com sede, de quem está perdido. Nós não podemos reter isso. Nós precisamos ser luz para a vida de outras pessoas. Sabe, faça como eu e a Adá e a Keila vai fazer, faça um culto na sua casa. Nem que seja de meia hora. 15 minutos de oração e 15 minutos que você vai falar de Jesus para alguém da sua casa. Tenha coragem. Anuncie. Não deixe passar aquilo que Deus tem feito em você,
que seja ouvido de longe, de perto, aquilo que é real para você. E se é real para você. E se é real para você. Convide seus amigos, convide seus parentes para estar nesse momento de oração, esse momento de palavra. Vai ser simples. Talvez pareça que não vai acontecer nada, mas a nossa convicção de mostrar o alimento que eles precisam para a alma deles é o nosso prazer, é a nossa alegria. Final de semana, está limpando a sua casa? Coloque um hino da Cassiane bem alto e fala para o seu pessoal, dos seus vizinhos, que você é crente. Louva a Deus mesmo. Deixa todo mundo saber que ali habita um cristão. Enquanto estiver limpando, enquanto estiver fazendo, eu, graças a Deus, tenho duas cantoras lá em casa, que é o tempo todo escutando música do Senhor. Deixa todo mundo saber que você é cristão. Coloca louvores lá para todo mundo ouvir. Saber que você está adorando a Jesus. Saber que você está louvando ao Senhor. Saber que ali existe alguém que, enquanto está fazendo as tarefas do dia a dia, está prestando um culto de celebração ao seu Deus. Sabendo que Ele é santo e poderoso. E que em qualquer momento, em qualquer situação, Ele tem que ser adorado. Use seu WhatsApp. Use seu Instagram, use seu Facebook para anunciar que você é um cristão, para anunciar as boas notícias do Evangelho. Pare de falar sobre você e fale sobre Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, eu duvido, irmãos, que vocês acham muitas igrejas como a nossa nesse sentido. Que tem uma Damares que está disposta todo dia a acordar cedo e deixar de pronto a solta para vocês mensagens que podem trazer cura e vida para a vida dos seus amigos e de outras pessoas que vocês podem compartilhar. Mas se não toca em nós, por que a gente passa? Mas se não é uma verdade para a gente, por que vai ser uma verdade para a vida de outras pessoas? Qual igreja hoje compartilha tanto o Evangelho como a nossa hoje em dia? Que quer usar as mídias sociais, que quer usar as questões da internet hoje para anunciar aquilo que é mais importante para nós. Use aquilo que a igreja te dá, para que você possa compartilhar Jesus para a vida de outras pessoas. Convide pessoas para estar aqui no culto. Muito obrigado, Yasmin. Muito obrigado, Magdiel. Muito obrigado, Keilo, por convidar a pessoa para estar aqui com a gente. Talvez você convide e eles não estão aqui hoje. Mas nós precisamos insistir. Charles Spurgeon diz que se as pessoas forem para o inferno, que sejam em cima do meu cadáver. Mas eu vou insistir. Eu vou perseverar. Porque nós acreditamos que o que nós pregamos aqui é para a eternidade, é para a salvação e transformação de qualquer pessoa. Porque nós não estamos aqui para falar sobre nós, mas sobre o Deus que nos salvou. Quantas pessoas você convida para estar aqui conosco? O quanto você faz questão de estar aqui conosco. O povo de Israel se alegrava. Era tão imensa a sua alegria que contagiava outras nações porque se ouviam de longe. Será que o nosso testemunho dá sede de outras pessoas conhecerem o seu Deus, o seu Jesus, o seu Salvador? Não querem vir para o culto? Convidem por de casa em casa. A nossa igreja está disposto a ir. E você sabe que eu vou. Não querem um de casa em casa? Vai lá fazer uma visita intencional. Fala, amiga, eu vou na sua casa. Vou aí conversar sobre a vida com você. Chega lá, sei lá, servir um bolo para você. Nossa, que bolo bom, hein? Assim como o meu Jesus. Menina, já que nós estamos falando de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi no culto. Aproveita as oportunidades para falar do seu Salvador, minha irmã. Não perca a oportunidade de falar o quanto você o aprecia, o quanto você o ama.
A gente fala, ai como eu amo aquela roupa, ai como eu amo aquela cidade, ai como eu amo comer tal tipo de coisa, ai como eu amo, e a gente não fala o quanto nós amamos Jesus, o quanto nós somos loucos por Jesus, o quanto Ele é real na nossa vida. Nós gastamos tanto tempo em falando o quanto coisas são preciosas para a gente, aquilo que é mais real, é mais precioso, a gente deixa de falar. Aproveite as oportunidades. Tenha coragem. Faça da sua vida um instrumento de Jesus. Pare de olhar para a sua capacidade, para a sua oratória. Fale do quanto Jesus é importante para você. E fale como essa pessoa é importante para você também. Aproveite as oportunidades para falar do seu Jesus. Sabe, gente, nós carregamos essa mensagem de transformação, a mensagem mais poderosa do mundo. Nós não podemos aceitar ver as pessoas se perdendo e a gente como um camarote, indo para o céu, vendo as pessoas indo para o inferno. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. Nós queremos ver uma igreja cheia de pessoas salvas em Cristo Jesus. Nós queremos ver uma igreja cheia de pessoas que levante uma única só voz, um único só louvor e apresente diante de Deus, como um coral santo, como se fosse os céus aqui, o real significado de Jesus para a nossa vida. O que Ele significa para você? Se coloque de pé.